Fala, dominadores! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje está imperdível. Nós vamos falar como você fazer o seu restaurante funcionar sem você estar dentro dele 100% ali o tempo todo, tá bom? E aí, será que é possível? Tema polêmico, hein? Roda a vinheta! Então vamos lá, antes de começar esse episódio, quero dizer que o pessoal elogiou muito o nosso novo cenário aqui. Esse cenário é dentro da escola do Ministério Restaurante, ficou incrível, né? Espetacular, espetacular. Se você já gostou, né, desse cenário, de tudo que ainda está por vir, já deixa o like aqui embaixo, já curte pra gente saber que você gostou. Já, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente tem um episódio novo toda semana, entra no ar no domingo às 15 horas. E se você está gostando, já coloca ali as notificações para você receber o lembrete dos próximos avisos, tá bom? Muito bom, muito bom. E ó, só lembrando, né? Esse é um dos episódios que talvez mais a gente queria falar com vocês, porque é um tema muito importante. Parece que é impossível, né, de se conseguir. Não, Matheus, não tem como a gente fazer o restaurante funcionar sem a presença do dono tá ali dentro. Isso é uma coisa que não existe. E ó, não só a gente vai te provar que é possível, não só a gente vai te mostrar como fazer, mas depois eu quero o seu feedback. Eu quero que você conte pra gente, né? Aproveitando, eu vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui já o número do telefone, o pessoal da edição vai colocar aí. Esse número de telefone é o número para você entrar em contato, você gravar o seu vídeo, dizendo de onde você é, dizendo que modelo de negócio você tem, e você manda a sua dúvida na lata. Matheus, Rose, a minha dúvida é essa, eu queria te perguntar, eu queria saber mais sobre esse tema, me ajuda, né? Enfim, grava o seu conteúdo, manda pra gente, é muito importante pra gente poder saber mais, né, de você de qualquer lugar do Brasil, não tem problema não, pode mandar de qualquer lugar. Inclusive, essa foi a dúvida de uma das nossas dominadoras. Foi da Aurilene, lá de Fortaleza, Ceará, da Cozinha Leve da Auri. Muito bom. Roda aí o vídeo da Aurilene. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rose. Tudo bem com vocês? Eu sou a Aurilene Alves, aqui de Fortaleza, Ceará, proprietária da empresa Cozinha Leve da Auri. A pergunta que eu tenho para vocês é para saber como é que foi a parte de vida social na época que vocês montaram a empresa de vocês. Como é que vocês separavam essa história da família, empresa, amigos, né? Como é que vocês faziam para se divertir ou se não se divertiam? Porque eu estou há 11 anos no mercado e desde 2010, quando eu montei a minha empresa, eu passei a ser empresária que eu não tenho mais liberdade. Minha vida agora é só trabalho, trabalho, trabalho. E eu quero uma dica de vocês, uma dica prêmio, para saber como é que a gente faz para lidar com isso. Tá? Eu quero agradecer do fundo do coração a vocês por estar participando dessa mentoria. E bora dominar, né? Beijos, tchau. Então, né, a dúvida que a gente recebeu aqui da Aurilene é uma dúvida que a gente recebe muito, né? Ela falou ali sobre vida social, como foi. Então, a gente parou e sentou realmente para conversar e a gente listou os principais pontos que fizeram com que, depois de algum tempo, a gente voltasse sim a ter uma vida social. Lógico, lá no começo foi difícil, a gente ficou um tempão sem sair. Né? Acho que um ano, né? E assim, esse um ano foi assim, sem sair para tomar, às vezes, um café, um restaurante, né? Então, foi bem puxado mesmo. Mas a gente viu que estava errado e vamos lá, o que a gente fez? Então, a gente listou alguns pontos e hoje eu quero começar com você, Matheus. O que a gente fez? Qual foi o primeiro ponto ali que a gente, nesse processo, para a gente conseguir fazer com que a operação funcionasse sem a gente estar 100% dentro e a gente conseguisse ali sair para ir para um restaurante, tomar um café e até mesmo a nossa primeira viagem, que a gente ficou acho que uns 4 ou 5 dias fora do restaurante. Ó, gente, assim, você que tá vendo agora, você que tá vendo e tá ouvindo aqui nesse podcast, não é fácil, principalmente quando você entra no universo de alimentação, do segmento de alimentação e bebidas e você não tem nenhuma experiência, né? A gente entrou sem nenhuma experiência. A gente não sabia nada, a gente, enfim, foi aprendendo no dia a dia. Então, o primeiro ano pra gente foi muito complicado porque era tudo muito novo pra gente. Então, a gente não se permitia errar, a gente não se permitia, e a ausência ali dentro parecia que não estar dentro do restaurante ia dar merda a qualquer momento.
vai dar alguma coisa errada a qualquer momento. Isso ficou meio que entrou na nossa mente, isso, né? E aí, o que acontecia? A gente não saía, a gente não se planejava para, enfim, fazer coisas diferentes e tudo mais. Eu me lembro que depois de um ano, e acho que quase 1 ano e meio, 3, 4 meses, foi que a gente foi fazer nossa primeira viagem depois do restaurante montado, uma viagem de 3, 4 dias, assim, que a gente conseguiu dar uma... Detalhe, a gente ainda pegou num feriadão da cidade. Foi. Que, tipo, a gente não ia impactar. Acho que a gente ficou realmente fora do restaurante, acho que um dia. Porque o restante já estava fechado mesmo. Eu vou trazer para você o que a gente hoje traz com os nossos alunos de mentoria, né? Com os nossos alunos que a gente acompanha, não só o que a gente fez no nosso negócio, mas o que a gente vê funcionar hoje com o dono de pizzaria, hamburgueria. Então, não importa se você hoje tem um negócio trabalha com sorvete ou trabalha com, vamos dizer, uma steakhouse. Vai funcionar para você. É claro que, quando a gente está começando, a gente não tem tanto recurso, a gente coloca mais a mão na massa, mas a gente precisa ter essa visão, né? O mais importante aqui que a gente vai trazer nesse vídeo é a visão do que a gente fez, do que a gente faz hoje com os nossos alunos e como funciona. A primeira coisa é que eu anotei alguns pontos aqui para a gente não esquecer ou não deixar de falar o que é importante para você. E eu coloquei aqui a primeira delas, né? A ideia de você ver o seu negócio como macro, às vezes não entra na nossa cabeça. Então, todo negócio, ele tem áreas. Você tem a área do salão, onde você tem, né, recepção do cliente, você vai ter ali onde vai ter o serviço, né, no seu salão. Você pode também ter a área de bar, você pode ter a sua área da cozinha, você pode ter a copa. O que eu tô querendo te dizer? Divida o seu restaurante em áreas. Esse é o primeiro ponto. Por quê, Matheus? Eu quero trazer uma visão, primeiro, global do seu negócio. Eu quero que você entenda que o seu negócio, ele é um organismo vivo. Então, ele tem a vida dele. Você tem que entender quais são os sistemas que estão ali dentro que juntos fazem um restaurante funcionar, que é muito complexo, né? Até por isso que a gente tem o nome Domine seu restaurante, para que você não seja dominado por ele, porque é muito fácil você ser dominado. Tem tanta coisa para fazer. Era a gente tivesse domínio seu restaurante quando a gente começou, hein? Muito, nossa. A gente já teria viajado no primeiro mês. Nossa, ia ser muito mais fácil. É verdade. A gente não entendia isso. Então, a primeira coisa é isso, né? Ter claro, tem que estar claro que existem divisões, né? Áreas do seu negócio. Por quê, Matheus? Nessa parte é importante falar que você está falando das áreas e não das funções, né? Das pessoas que você precisa ter. Ele tá falando da área mesmo, né? Do bar, da cozinha. Eu vou chegar, como é que a gente conseguiu fazer essa primeira viagem? Mas vocês vão entender. Para entender, a primeira coisa foi isso. Dividir essas áreas do negócio, né? Saber onde cada uma dessas áreas, cozinha, bar, salão, né? Estoque, se você tiver alguém que te ajuda nesse controle. Então, dividir essas áreas é a primeira coisa, é mais importante é ter a divisão. Segunda coisa que eu anotei aqui, quem são os agentes desse processo? Ou seja, nessas áreas, quem são as pessoas que estão envolvidas? Quem é responsável por aquela área? Quem são as pessoas que estão sendo lideradas por aquele líder que é o responsável por aquela área? Quais são as pessoas que estão diretamente executando as atividades ali dentro? Então eu vou começar a colocar as pessoas, essa aqui é nessa área, essa aqui é dessa área, essa aqui é dessa área. Para quê, Matheus? Justamente para fazer o que a Rose falou, sobre essa parte das funções e responsabilidades. Eu tenho que saber dividir quem vai assumir o quê, quem vai pegar o quê, quem vai pegar onde. Eu vou ter que saber colocar isso em cada um dos lugares. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? As pessoas vão ter, não vão ter clareza. Eu sou responsável por qual parte? Por essa parte, por aquela outra parte. E assim, é difícil, né? Você colocar isso, mas a primeira dica é colocar no papel as áreas, depois colocar os agentes de cada uma dessas áreas. Esse é o segundo ponto. Agora, mas quem está ouvindo e quem está assistindo aqui agora pode estar se perguntando, eu não tenho uma pessoa para assumir cada área, como é que eu faço? Você vai assumir, mas descrevendo as atividades que você faz hoje. Naquela área, o que é importante ser feito? O que é importante ser feito? Por exemplo, no salão, o que é importante um garçom fazer quando ele chega no salão para trabalhar, né, no dia a dia de trabalho dele? Então, ele vai ter ali as responsabilidades dele como garçom. Por exemplo, ele vai chegar, vai ajudar a polir uma taça, vai limpar os cardápios, vai organizar as mesas, alinhar as cadeiras, alinhar as mesas, ver se não tem nenhum papel entre as cadeiras, né, aquelas cadeiras e mesas que tem aquela divisória, ver se não tem nenhum papel, não tem um chiclete colado. Ele vai dar uma olhada na estrutura dele de trabalho, na estação, ver se tem todos os pratos, talheres, está tudo ali bem organizado. Se for para ensacar, né, colocar junto com o guardanapo. Ele vai ter que ter uma rotina que é a rotina normal da função de garçom. Ele vai fazer aquilo todo dia. O cara do bar, a pessoa, o bartender que você vai ter, o que essa pessoa tem que ver? A organização dos drinks, está tudo lá, se o gelo está tudo legal, se as frutas já estão todas cortadas, porcionadas, que vão ser usadas nos coquetéis. As bebidas que são mais usadas na noite, tem que estar embaixo,
para facilitar no dia a dia. Não pode estar no alto, não pode estar na prateleira de cima, tem que estar na prateleira de baixo. As taças, copos, tudo isso faz parte do dia a dia. A pessoa tem que ter clareza de que aquilo interfere diretamente no resultado dela. Quem são os agentes? Fulano, Beltrano e Ciclano. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, é dividir as áreas, os sistemas. Segundo, são os agentes do sistema. Terceiro, procedimentos e checklist. Que eu acabei de falar aqui. Viu que eu falei vários pontinhos aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. O que é isso, Matheus? Um procedimento. O procedimento nada mais é do que um passo a passo. Como é que eu faço isso? Aqui na empresa hoje, vamos dar exemplo. A gente tem procedimento para várias coisas. Inclusive, vamos estar com uma coisa boba. Embalar a caixa dos brindes dos dominadores. A gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo gravado das nossas parceiras colaboradoras fazendo a embalagem desse brinde para ir para casa do nosso aluno. Por quê, Matheus? Para que não tenha uma que faça de um jeito, outra faça de outro, outra faça de outro. Cara, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. E até porque, a gente sabe que a empresa é um organismo vivo e, por exemplo, uma pessoa que assume determinada função pode hoje estar doente ou faltar por qualquer coisa. Então, é importante que o padrão seja seguido e se você tiver um checklist, um procedimento, uma outra pessoa pode assumir aquela função e exercer. Então, é importante dizer, até outra coisa que pode acontecer, uma empresa pequena, você pode ainda estar se perguntando, uma mesma pessoa pode assumir mais de uma função, claro, né? Desde que é acordado, tá tudo certo, né? Enquanto você ainda não tem o volume de coisas para ter uma pessoa especificamente para uma função, você pode ter, sim, a pessoa com várias funções. Até porque, quando você vai contratar alguém e essa pessoa vai entrar, você tem que saber, claro, qual é a responsabilidade que essa pessoa vai assumir. Por exemplo, se eu fosse hoje no seu restaurante, fala assim, eu vim aqui para te ajudar. Você estaria claro lá, você teria bem claro quais são as funções que eu iria assumir? Matheus, você vai fazer isso. Você tem isso, claro? Não, não tem. Não, porque é muito fácil. A gente fala, não, todo mundo tem que ser líder, tem que inspirar as pessoas. Gente, inspiração é muito bom. Mas se você não tiver uma hierarquia, se você não tiver uma ordem de comando, se você não tiver dizer para fazer desse jeito, no início, principalmente quando alguém entra para trabalhar, vai dar merda. O negócio vai degringolar. Mas a pessoa já veio de lá tal lugar, ela já sabia. Não esqueça isso. E quando vem, às vezes, assim, já vem cheia de vícios e acha que o que era certo na outra empresa vai ser certo na sua. Exatamente. E às vezes não é. Por exemplo, uma ficha técnica. A ficha técnica é um procedimento. É um checklist, é um passo a passo. Você vai colocar, a receita tem que ser feita assim. Primeiro, você vai cortar isso. Segundo, você vai fazer isso. Depois você vai para o forno. Vai ficar tanto tempo no forno. Depois vai sair do forno. Você vai separar. O que é isso? Um procedimento com um checklist. O que tem que ser verificado? Tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. É um procedimento. Então, por que não só, vou aplicar só na ficha técnica? Não. Eu vou aplicar, a gente tem hoje dentro da mentoria, a gente tem procedimento para abertura do salão, para abertura do caixa, para abertura do bar, fechamento do salão, fechamento do caixa, sistema para avaliação do estoque, todo o controle completo do estoque, toda a gestão completa das compras, toda a gestão completa de auditoria, como é que eu faço contagem para conferir o que eu tenho no físico, com o que eu tenho no software. Tudo isso já está pronto para os nossos alunos. A gente validou isso durante muitos anos. Mas o que é isso, Matheus? É esse terceiro ponto. Procedimento e checklist. Para quê? Para que outras pessoas façam e não seja você fazendo. Tem uma frase que eu adoro. É o olho do dono que engorda o gado. Então você às vezes confunde. Você acha que é a mão do dono. Não, tem que estar com a minha mão lá no copo, porque se minha mão não estiver no copo, ninguém faz. Não, não é a mão. É o olho. É você vendo aquele copo estando no lugar o tempo todo. Como, Matheus? Com procedimento, com instrução de trabalho, com checklist. Isso vai fazer você começar a se desvincular mais da operação. E eu vou falar mais uma vez e eu quero repetir isso aqui para você. Não fale frases do tipo, esse restaurante não funciona se eu não estiver aqui, esse restaurante só funciona se eu estiver aqui. Você tem que dizer o contrário para sua equipe. Vai funcionar porque eu não estou aqui. Vocês assumiram a responsabilidade, vocês vieram para aqui com essa responsabilidade de pegar isso para fazer e eu não vou estar aqui para fazer o tempo todo. Então vocês têm que tomar conta mesmo. Vai dar BO? Vai dar BO. Vai ter alguns problemas? Vai ter uns problemas. Porque ser empreendedor é saber lidar com o problema o tempo todo. Não adianta. Isso é impossível. Você, era muito bom se fazer, seria um mar de rosas, né? Todo dia que a gente chegasse aqui na empresa, a gente estivesse na empresa, nunca tivesse nenhum problema para resolver. A gente sabe, todo dia tem algum problema para resolver. Então a gente ama problema. Empreendedor tem que amar problema. Coloca essa frase na sua vida. Eu amo problema. Por quê? Porque o problema você tem que trocar primeiro e ressignificar. Não é problema, é desafio. São desafios todos os dias que você tem que superar. Todo dia tem um desafio a ser superado. Então, eu coloquei o primeiro, dividir o sistema. Segundo, os agentes. Terceiro,
procedimentos, checklists, instruções de trabalho. Que tudo isso impacta diretamente no quarto, né, em diante. Exatamente. E o quarto agora é treinamento. Ah, Matheus, que saco, Matheus. Meu Deus! Tenho que treinar é horrível, treinar dá trabalho, treinar é doloroso, treinar. Gente... É cansativo às vezes, né? Quer fazer um jogo de excelência? Quer ser campeão? Tem que treinar pra caramba. O campeão é só olhar olímpico... para as histórias, né, dos atletas. Você olha pro campeão olímpico, você vê aquele cara naquele momento fazendo acontecer, mas ele fez aquela prova daquele jeito, milhares, centenas, inúmeras, várias vezes, do mesmo jeito talvez até os recordes que ele bateu no dia da prova, ele bateu antes. Por quê? Porque ele estava tão preparado, tão estudado, ele fez aquilo durante tantas vezes que aquilo se tornou algo normal. O treinamento é fazer algo que parece complexo virar normal, principalmente para as outras pessoas. Nossa, como é que eles conseguem fazer isso? A gente treina muito. A gente treina muito para fazer. Então, eu não estarei aqui gravando junto com a Rose, e agora ela está, enfim, se permitindo participar aqui dos podcasts, gravando e tudo mais, mas o que é isso aqui? É treino. A gente está treinando, né, fazendo mais vezes. Talvez daqui ao episódio, sei lá, os 50, você vai ver uma evolução enorme do que foi os primeiros episódios do podcast. A gente vai parar? Não, a gente não pode parar. Tem uns que vai ficar bom, tem outros que vai ficar extraordinário, tem outros que vai ficar talvez não tão bom, mas a gente não pode parar. Treinamento eu preciso fazer com que a pessoa entenda o que tem que ser feito. Tenho que mostrar e tenho que fazer algumas perguntas para ela. Perguntas do tipo, ficou alguma dúvida? Ah, você acaba de treinar a pessoa falando, agora você vai fazer, não. Você vai treinar e vai perguntar, ficou alguma dúvida? Não ficou, tá tudo certo. Quando treinar, tem um documento de registro de treinamento. Tem um documento, uma ata de reunião, registrando, fulano foi treinado tal dia, treinado nessa atividade, treinado nesse... Tem que ter uma ata registrando. Por quê, Matheus? Documento da empresa. Treinamento é documento. Você não está perdendo tempo, você está investindo tempo naquela pessoa. Se ela começar a pisar na bola, você vai... Enfim, não é a ordem legal de se falar, mas você vai entrar numa advertência verbal, advertência por escrito, até chegar talvez numa justa causa, baseado no treinamento que ela passou. Não foi de boca. O ruim é que a gente só faz tudo de boca, né? Não registro nada. Faço treinamento. Toda reunião aqui na empresa tem ata de reunião. Toda. É no Trello, que é uma ferramenta que a gente usa. Fica registrado lá. Pra quê? Se a gente quiser voltar e apontar os pontos que foi treinado, a gente tem, foi esse ponto. Mas poderia ser uma planilha, um Word, né? Como a gente fornece para os nossos alunos, exatamente, né? A gente fornece na escola. Tem um modelo, né? A gente fornece na escola. Eu queria complementar com relação ao treinamento, que reiterar, na verdade, o que o Matheus falou, que a gente encara, às vezes, como ser chato. Uhum. É ruim, é trabalhoso, a gente perde tempo, mas, na verdade, como o Matheus falou, é um investimento de tempo. E o porquê que os pontos anteriores são tão importantes. Você vai treinar, a mente é falha, a gente esquece. Se você treinou ali seu colaborador, é falho. Mas se você tiver o procedimento, os principais, né, você começa ali pelos principais, o importante é que você tenha todos. Isso. Mas se você tiver ali o treinamento, você treinou, fala, olha, ficou alguma dúvida? Desculpa. Ficou alguma dúvida? Não. Mas, se ficar, a gente tem aqui, essa pasta com todos os procedimentos, você consegue consultar e ver o passo a passo. A gente já teve o modelo escrito, né, durante o restaurante, que eu acho que facilitava. Hoje, aqui na escola do Ministério do Restaurante, a gente desenvolveu também o treinamento em vídeo. Isso. E a gente faz o treinamento mesmo, mas fala, olha, qualquer dúvida, consulta essa videoaula aqui, que tem o passo a passo desse procedimento. Uhum. Então, ajuda muito no treinamento. Todas as pessoas que, né, passam aqui com a gente gostam muito dessa maneira, pelo fato de não ter que ficar perguntando o tempo todo. Às vezes é uma atividade que tem que fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Isso. É tudo novo, muita coisa nova acaba esquecendo. Inclusive, por exemplo, você vê que como a gente tem muito conteúdo na escola, no Domínio do Restaurante, quase que não tem um conteúdo que não tem uma aula. Quase que não existe. O que nosso suporte é orientado? A pessoa entrou com uma pergunta, primeira coisa antes de responder é pesquise para ver se não tem uma aula explicando. E a gente direciona a pessoa para aula. Na aula, se a pessoa passou pela aula e ainda continuou com dúvida, a aula está errada. Não é? Então a gente tem que regravar, fazer uma nova aula. Por quê, Matheus? Porque aquela dúvida, às vezes é a dúvida de 10 alunos. Então se ela tiver que parar para responder 10 da mesma coisa, não, eu tenho um modelo que eu faço com que os outros consigam, a gente replica para os outros 10, né? Então isso é você ganhar tempo e velocidade. Treinamento é isso. Treinamento é você ganhar na velocidade. Treinamento é você ganhar na agilidade. Treinamento é você ter mais qualidade naquilo que você faz. Treinamento é você ter padrão naquilo que você faz.
Isso é treinamento. Não é tirar da cabeça da pessoa, é seguir o que ela aprendeu no treinamento que está no procedimento. Isso é básico. Quer ver algo muito comum que acontece no restaurante? Por exemplo, se você tem um software aí no seu restaurante, provavelmente você passou por um treinamento e você tem lá um link, um site, alguma coisa que você consulta o passo a passo depois. Uhum. Isso é legal, tem que ter na parte de tecnologia. E não tem que ter na parte de garçom, não tem que ter na parte da cozinha. Por que não? Isso. Qual é a diferença? É um procedimento também. Uhum. Então, a gente encara, na verdade, de maneira diferente, sendo que é a mesma coisa, sendo que você vai ter que perder o tempo, explicar aquilo 10 vezes sem necessidade. Você vai perder o tempo ali uma vez fazendo o procedimento e vai conseguir replicar para aquele colaborador e outros que vierem entrar, até, né, se necessário, mudar aquele procedimento. Exatamente. Aí, vou dar um exemplo. A gente está reformulando a estrutura de um treinamento chamado Atendimento Master. A gente quer criar um treinamento 100% para os nossos alunos da mentoria aplicarem com os colaboradores deles. Com o garçom, com o sommelier, com a pessoa do bar. Para quê, Matheus? Para que aquela pessoa passe por esse treinamento. Então, não só vai ter o interno, como vai ter um treinamento nosso, do domínio do seu restaurante, para que o aluno aplique a equipe dele. Porque a mentoria nossa, por exemplo, a gente sempre fala, a mentoria não é só para o dono do restaurante, é para o restaurante inteiro. Toda a equipe tem que estar envolvida. Por quê? O resultado vem do todo, né? E aí agora vem o nosso quinto ponto, que esse aqui é fundamental. O quinto ponto tá ligado a acompanhamento. É delegar e acompanhar. Não, fulano agora é responsável por aquilo, eu deixo lá fulano para fazer sozinho. O que vai acontecer? Vai dar cagada. Uma hora ele vai fazer, Matheus, mas ele tem procedimento, mas ele tem treinamento, mas ele vai fazer errado. Por quê? Porque é ser humano. Você volta e meia vai dizer, fulano, isso aqui tá errado, isso aqui não era, você vacilou aqui. Lembra do procedimento? Vamos voltar. Talvez tenha que fazer reciclagem no treinamento, voltar a treinar de novo, pedir a pessoa para olhar de novo, treinar mais uma vez. Por quê, Matheus? Porque leva tempo. Um garçom, para chegar no patamar de ser um garçom de excelência, às vezes é 1 ano e meio na sua casa, trabalhando direto. Exatamente. Ou seja, não vai estalar o dedo e agora o cara é o garçom mais top do mundo. Não é. É uma jornada, né? Então, aqui é a mesma coisa. Para a gente ter confiança em alguém no suporte, a gente espera 1 ano da pessoa trabalhando no atendimento para a gente poder ter confiança de que agora ela consegue andar sozinha. Até esse tempo, a gente está o tempo todo do lado. E mesmo depois desse tempo, também estamos do lado. Então, você tem que ter um acompanhamento. Passar sempre o olho, ver como é que está fazendo. Deixa eu dar uma olhada no checklist, ver se está sendo preenchido. Tá preenchendo, legal. Preencheu, deixa eu dar uma olhada na atividade, deixa eu ver se foi feita mesmo. O que eu estou fazendo? Estou acompanhando, a pessoa sabe que eu estou acompanhando. No início, se você estiver envolvido dentro da operação, você vai estar fazendo isso. Depois você vai fazer isso com os seus líderes, e os líderes vão fazer com os liderados. E aí é uma cadeia de hierarquia. Você vai sair dessa unidade, vai estar uma outra unidade, quem é o gestor dessa unidade? Fulano. Você vai fazer com o gestor e com os gerentes. E aí você vai saindo da operação. Esse é um ponto que aqui já começa a rolar uma virada de chave na sua vida. Né? Você já deixou de estar longe, você não está mais o tempo todo na operação. Você foi tirando atividades e passando para as pessoas e você vai acompanhando, as pessoas vão executando e você vai gerenciando aquilo. Para quê? Para eu ter mais tempo para olhar para a estratégia, criar ações de marketing, fazer parcerias, que é o papel que você tem que ter, assumir no seu negócio. Né? Acho que isso é um ponto que a gente não lembra, a gente não olha. É o que a gente sempre trabalha com os nossos alunos. Precisa sair da operação e ir para a estratégia do negócio. E aí vem o 6º ponto que eu vou colocar aqui, que é a parte de avaliação. E eu vou colocar um 7º também para fechar com chave de ouro, então fica aqui, não vai embora não. O 6º Essa é extra, né? É extra. O 6º é avaliação. Avaliação você tem que sentar com a pessoa e dizer, você acertou nisso, foi muito bom, parabéns, vai no detalhe. Você resolveu isso essa semana, você resolveu isso esse mês, eu senti que você está empenhada, enfim, desenrolou ali. Isso foi muito bom pra gente, né? Então, na avaliação, você tem que apontar os pontos primeiro que a pessoa foi muito boa. E depois você vai apontar os pontos que ela falhou de alguma forma. Teve alguns pontos que ela não conseguiu entregar o resultado que era para ser entregue, né? Quem é aluno da mentoria, a gente tem lá um checklist de avaliação de desempenho para colaborador. Eles têm que incrementar ali de acordo com o que eles querem no negócio dele, mas já está pronto. Você tem que ter um checklist de avaliação. Fez a avaliação? Olhou todos os pontos? A pessoa chegou no ponto que ela tem que melhorar, você vai fazer uma pergunta para ela. E aí, diante de tudo que eu falei, a gente pode contar com você para melhorar esses pontos, crescer junto com a gente? Espera que a pessoa te diga sim. Quero muito, tô afim. Se ela parar para responder, curvar os ombros, coçar a cabeça, pode ter certeza que ela não está conectada com o seu negócio.
E é um risco. Você pode estar mantendo uma pessoa que está desconectada. E você pergunta, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para trazer você de volta? Sentir que você está perdido ou perdida, né, nessa jornada. Então, é importante você fazer a avaliação. Esse ponto é aquela hora que você ajusta os últimos parafusos ali. Aperta para que você tenha clareza, né, de que a coisa agora está funcionando. Feito isso, para fechar com chave de ouro é uma coisa que a gente trabalha muito. Sempre trabalhamos no nosso restaurante com um quadro de metas para as pessoas que trabalhavam no dia a dia olhar, bater o olho e ver. A gente indica isso hoje para os nossos alunos. Tem que ter um quadro de metas para trabalhar meritocracia. Ou seja, eu tenho como crescer, eu tenho uma escada de crescimento, eu tenho um plano de carreira, então o garçom ele entra como júnior, pode passar para pleno, para sênior dentro do meu restaurante, a gente tem meta individual, a gente tem meta em equipe. O que isso vai trazer? Mais motivação, mais ação da equipe, mais equipe engajada, mais equipe querendo bater resultado. Lembra que a gente falou no episódio sobre sentar e fazer reunião? Faz reunião e traça meta com seu sócio, sócia, com seu marido, sua esposa. Traça meta. Essa semana qual é a nossa meta? É essa. Nosso mês, qual é a nossa meta? É essa. Nosso trimestre, nosso semestre, nosso ano. A equipe tem que estar envolvida no processo de meta para vir junto com você. Né? Então, olha quantas etapas eu passei para chegar nesse ponto que a gente está chegando agora. Olha quantas etapas. O tema era como eu consigo sair da operação e o restaurante funcionar sem mim. É fácil? Não. Tem uma jornada. Então, eu sempre digo para os nossos dominadores, ame a jornada. O resultado vai vir como consequência. Né? Se você amar isso aqui, você vai ver que o resultado vai vir. A gente veio o nosso primeiro resultado quando? Quando a gente começou a implementar tudo isso aqui. Então, foi rápido? Não, não foi. A gente estava criando do zero. Você não precisa criar do zero. Você que é aluno da mentoria, você sabe. Já está pronto para você. Né? Criar do zero dá muito mais trabalho, né? Enfim, é infinitamente mais trabalhoso. Mas foi assim que a gente conseguiu viajar. A gente conseguiu... Enfim, a gente fez a nossa primeira viagem. Exatamente. Desligou um pouquinho. A gente foi desligar um pouquinho. Mas como, Matheus? Depois que a gente foi criando todo esse processo. Então, o que eu estou te dizendo é uma jornada, não vai cair no seu colo. Montar um negócio não é entrar no emprego e 2 meses depois você já está tranquilo. Não é. Né? Você sabe que o negócio é um organismo vivo, tem várias peculiaridades, várias dificuldades, sazonalidade, governo, economia, fatores externos, mas o que eu estou falando aqui é um fator interno. Você controla isso aqui, você domina isso aqui. Isso aqui não tem governo que entra para poder te impedir de fazer isso, não tem economia que entra para te impedir de fazer isso, não tem concorrente que entra para te impedir de fazer isso. Isso aqui depende de você. Então você pode construir a sua saída da operação, desde que você vai trabalhando isso. Talvez, Matheus, eu nunca fiz porque eu nunca fiz até hoje. Começa a fazer. Né? E eu queria até deixar um conselho, que é uma coisa que a gente sempre recebe dos nossos dominadores ou até mesmo das pessoas que nos acompanham, mas isso aí é para empresa grande. O meu conselho é, comece justamente porque você é pequeno. Exatamente. Ou que você é pequena. Por quê? Enquanto você é pequeno, você já tiver todo esse processo, quando você precisar crescer, você já vai estar estruturado ali seu processo. Você vai fazer pequenas adaptações, ajustes, mas comece justamente porque você é pequeno. E como o Matheus falou, se você ainda não começou, agora é a hora de começar. Isso. Não deixe para amanhã. É hoje, comece. Isso. Né? E vamos voltar. Falar, eu sou pequeno, isso é para empresa grande. Todas as grandes redes que a gente tem aí, referência no Brasil, elas começaram como? Pequenas. Então, não faça essa comparação. É uma comparação que a gente recebe todos os dias. Isso. E é muito errado fazer essa comparação por conta disso. E tem uma frase que a gente fala aqui na empresa, que é quem nasce grande é monstro, né? Se você olhar McDonald's, Burger King, enfim, todas as grandes redes. McDonald's, por exemplo, era um quiosque, né? Começou como quiosque. Todas elas começaram pequena. E começar pequeno, por exemplo, sabe? Eu quero ter ficha técnica. Eu vou ter só quando eu tiver X pratos. Cara, se você não começar quando você tiver menos, você acha que você vai ser mais fácil quando você tiver mais? Não, você já tem que estar habituado a usar a ficha técnica. Então, ter controle, ficha técnica, controlar CMV, controlar a gestão de compras, fazer auditoria, quando você é pequeno, é muito mais fácil do que quando você é grande, acredite. Porque quando você é grande e entra pessoas e você não tem isso aqui que a gente acabou de falar, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar perdidas. Mas era para fazer, você não fez? Não sabia que era para fazer. Não tinha noção nenhuma, não tinha escrito em lugar nenhum, né? Não tinha marcado. Como é que eu ia saber? Ninguém me treinou para fazer. Como é que eu tinha que cair no meu colo para fazer? Então, que fique de dica, né? Para você conseguir sair da operação, não é realmente tão simples, mas é possível.
né? É simples no sentido de que você fazer com o procedimento, com o acompanhamento, com o método, isso fica mais fácil, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, né? Os nossos alunos aí, os nossos mentorados, podem confirmar o que eu tô falando. Mas não desanime, não desista, né? Venha junto com a gente, né? Venha a cozinha leve da Ori aí, né? Vai caminhar junto com a gente aí nessa jornada aí para conseguir se organizar, né? Conseguir fazer com que tenha cada vez mais resultado no seu negócio. E se você não mandou sua dúvida, o seu vídeo, manda. Vou colocar aqui o nosso número do WhatsApp aí. Manda seu vídeo, quem sabe ele não entra aqui no nosso podcast como um tema pra gente poder estar falando aqui. E a gente tá só começando o podcast, vai ter muita coisa legal. A gente vai falar sobre temas específicos, sobre áreas do negócio, sobre relacionamento, sobre, enfim, sobre tudo, né? Bastante coisa. Já temos algumas aí na ordem aí de perguntas que a gente recebeu. Tem umas bem legais, viu? Se fosse você, não perderia nenhum episódio. E o próximo episódio é polêmico. É a dúvida que a gente recebeu do Bruno. Quando a gente recebeu, primeiro que eu ri, né? Eu ri muito. Quando a gente recebeu essa pergunta, eu falei, e aí, grava ou não grava? Ela falou, não sei, será? Não, vamos gravar. Então, próximo, eu vou só dar uma dica, tá? O papo é sobre ciúme. Então, eu não perderia, no seu lugar, não perderia por nada o próximo episódio, tá bom? Se você gostou, já dá esse joinha, né? Segue a gente também no Spotify, compartilha com mais pessoas, né? A gente tá muito feliz de poder gravar aqui. Escreve o seu comentário, deixa o seu like, que pra gente é muito importante. E é isso. Mais um episódio do nosso podcast Casal Empreendedor. Até a próxima. Muito bom!